O que um frade do século XIII tem a ver com um adolescente do século XXI? Parece que nada, né? Mas olha, a gente está falando de duas figuras de santidade separadas por 800 anos, mas que estão de alguma forma super conectadas. De um lado, Francisco de Assis, que largou tudo. Do outro, Carlo Acutis, um garoto que usou a internet para evangelizar. A pergunta é, como isso funciona? E olha só essa imagem. O contraste aqui já diz tudo, né? De um lado, a gente tem São Francisco lá no século XIII, diante do crucifixo. Do outro, Carlo Acutis de moletom, calça jeans, um garoto do nosso tempo mesmo. É isso que a gente quer entender. Como é que a santidade consegue se manifestar de jeitos mas tão diferentes, dependendo da época? Bom, para a gente desenrolar essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o que une eles em Assis. Depois, os caminhos de vida bem diferentes que eles tiveram. Aí, como eles evangelizavam, um ontem e o outro hoje. Vamos falar também sobre o que o Acutis significa para os milênios e, por fim, pensar um pouco sobre o futuro da santidade. Vamos lá? Beleza, então. O primeiro ponto de conexão entre eles, e talvez o mais óbvio, mas também o mais profundo, é um lugar, um lar espiritual que os dois compartilham. A cidade de Assis. Então, Assis é o ponto de partida de tudo. Para São Francisco, foi literalmente o berço, né? Foi ali que ele nasceu, que ele largou toda a riqueza e começou a missão dele. Já para o Carlo Acutis, séculos depois, Assis era mais como um farol espiritual. Um lugar que ele amava, para onde ele se sentia puxado, muito por causa da admiração que ele tinha pelo próprio Francisco. E aqui a coisa fica ainda mais forte. A escolha do Acutis não foi por acaso, sabe? Foi totalmente intencional. Pensa bem, no leito de morte o pedido dele foi para ser enterrado em Assis. Com isso, ele basicamente traçou uma linha reta, ligando a história dele, super moderna, com o legado radical do Francisco. É quase como dizer, minha inspiração vem daqui. Bom, se Assis é o que une eles, agora a gente vai ver o que separa, e aqui as diferenças são bem grandes. Vamos entrar nos dois caminhos bem distintos que eles seguiram, da renúncia radical à devoção no dia a dia. A origem deles já mostra o abismo que existe. De um lado, Francisco, filho de um comerciante super rico lá no século XII, que sonhava em ser cavaleiro, sabe? Glória, batalha, essa coisa toda. Do outro, Carlo Acutis, um garoto do finalzinho do século XX, filho de italianos, super ligado em tecnologia. São literalmente dois mundos diferentes. A jornada do Francisco foi cinematográfica, praticamente. Foi uma virada de chave total. Ele foi pra guerra, virou prisioneiro, depois ouviu uma voz vinda de um crucifixo e aí vem o grande momento. Ele vai pra praça pública, tira as próprias roupas na frente de todo mundo e renuncia a tudo. Pai, herança, tudo. Foi uma transformação radical que todo mundo viu acontecer. Agora, olha o contraste com o caminho do Acutis. Foi algo muito mais interno, sabe? Integrado na rotina. Os segredos dele para a santidade não eram grandes gestos públicos. Era uma disciplina espiritual ali, no dia a dia. Coisas como desejar ser santo de verdade, se confessar toda semana, servir as pessoas e pedir ajuda para o anjo da guarda. Era a santidade vivida na normalidade de um adolescente. Ok, vidas super diferentes. Mas como é que eles espalharam a mensagem deles? A resposta está nas ferramentas que cada um tinha à disposição. E é disso que a gente vai falar agora. Evangelizar na esquina da rua versus na rede mundial de computadores. O Francisco usou a tecnologia da época dele, os próprios pés e a própria voz. A ferramenta dele era a presença física. Ele ia de cidade em cidade, subia num canto da praça e pregava. E a mensagem dele não era só falada, era vivida. Ele ia lá, cuidava dos leprosos, servia os pobres. Era um evangelismo de contato, de proximidade total. Agora avança 800 anos no tempo. A praça pública mudou completamente de endereço. Para o Acutis, essa praça era a internet. Ele sacou que o jeito mais poderoso de levar a mensagem dele para um monte de gente no mundo todo era usar o que ele sabia fazer, programar. Ele usou a linguagem e as ferramentas da geração dele. E o que ele fez foi muito específico e genial, na verdade. Ele usou o talento dele com programação para criar um site, um tipo de arquivo online catalogando milagres eucarísticos. Ou seja, ele pegou um dos pontos centrais da fé católica, traduziu para a linguagem digital e deixou acessível para qualquer pessoa no mundo. Ele não só usou a internet, ele deu um propósito sagrado para ela. Não é à toa que chamam ele de padroeiro da internet. Tudo isso leva a gente para uma pergunta maior. Por que o Carlo Acutis é tão importante agora? O que a história dele significa hoje em dia? Vamos entender o que está por trás da canonização dele.
Bom, os números não mentem. Existe uma tendência bem clara rolando. Gerações mais novas, como os millennials e a geração Z, estão se afastando da religião. Esse gráfico aqui do Datafolha, por exemplo, mostra isso direitinho. A prática religiosa entre jovens de 16 a 24 anos é bem menor do que na galera com mais de 60. É exatamente nesse contexto que a figura do Acutis se torna tão poderosa. E a chave da questão é essa aqui. O Acutis é apresentado como um modelo de santidade que é possível. A mensagem é basicamente o que esse padre, Marcelo Tenório, disse. Não precisa fugir do mundo para ser santo. Dá para viver a fé no meio de tudo isso, com a tecnologia, a cultura, o jeito de se vestir, tudo. E a imagem dele de jeans e tênis de marca não é por acaso. É uma comunicação muito direta. É uma forma de mostrar para a juventude que a santidade não é algo distante, de gente com roupa esquisita de séculos atrás. É para eles, aqui e agora. Ele se torna um modelo com o qual dá para se identificar, quebra totalmente aquele estereótipo do santo intocável. Certo. Chegando na reta final, vamos amarrar tudo isso. Afinal, o que essa comparação entre Francisco e Acutis nos ensina sobre o que é, de fato, a santidade? Porque no fim das contas, se a gente tira a poeira dos séculos e o brilho da tela do computador, o que sobra é o que eles têm em comum. A devoção à Eucaristia, uma vida com Deus no centro, o compromisso de ajudar os outros. A base é a mesma. E o ponto genial é que cada um usou as ferramentas que tinha em mãos, as mais modernas da sua época, para viver isso na prática. Porque, no fundo, a santidade é isso, né? É o reconhecimento de que alguém viveu uma vida tão inspiradora que serve de modelo. Os métodos, as roupas, a tecnologia, tudo isso muda. Mas a busca por uma vida com propósito, que inspira os outros, isso não muda nunca. E é por isso que essa história toda, de um frade medieval e um gênio da computação, nos deixa com uma pergunta no ar. Se a santidade sempre dá um jeito de aparecer, de se encaixar em cada geração, usando as ferramentas daquele tempo, como ela vai ser no futuro? Quem serão os próximos santos? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente